Olá, gente querida. Hoje é sexta-feira, dia 15 de abril. Sexta-feira da Paixão. Celebramos o grande mistério da morte redentora de Jesus Cristo na cruz, por amor de nós, pela vida da humanidade. O texto do Santo Evangelho da celebração da Paixão nesta sexta-feira é do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, até o final do capítulo 19, 42. São 2 capítulos. Obviamente, não temos condições de ler esses 2 capítulos aqui, mas eu escolhi uma cena apenas, que é a cena da morte de Jesus na cruz. João 19, do versículo 28 ao versículo 30. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, já sabemos que o Domingo de Ramos se chama Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A Igreja, então, no Domingo de Ramos, lê o texto da Paixão do evangelista daquele ano A, que é Mateus, ano B, que é Marcos, ano C, que é Lucas. Como este ano estamos no ano C, Domingo de Ramos, nós lemos o texto da Paixão segundo o evangelista São Lucas. Na sexta-feira da Paixão, que é hoje, sempre lemos o texto do Evangelho de São João. E nós poderíamos dividir os 2 capítulos que narram a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, nós poderíamos dividir em 10 blocos, em 10 pequenas partes. Primeira parte, capítulo 18, de 1 a 11, a prisão de Jesus, no Horto das Oliveiras. 2, capítulo 18, de 12 a 27. Jesus, preso, é conduzido a Anás e a Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Terceiro, o processo diante de Pilatos. Primeiro bloco, 18, de 28 a 32. Temos aí um belo encontro de Jesus com Pilatos diante das autoridades judaicas. Aqui são muito fortes as perguntas que Pilatos faz a Jesus. És tu o rei dos judeus? Que fizeste? O que é a verdade? Pergunta Jesus. O meu reino não é deste mundo. Pilatos tenta soltá-lo, mas as autoridades judaicas insuflam à multidão que escolhe Barrabás e não Jesus. 4. A coroa, o manto de púrpura e a gozação. O rei dos judeus. Jesus e os soldados. João 19, de 1 a 3. João 19, de 1 a 3. É a 4ª cena. A 5ª cena. Novamente, Jesus diante de Pilatos e das autoridades judaicas. Pilatos continua fazendo perguntas belas e profundas. De onde és? Tu não me falas? E Jesus lhe diz: Tu não terias poder sobre mim se o céu não tivesse dado a ti. Pilatos mais uma vez tenta soltá-lo,
mas as autoridades judaicas pedem a sua condenação. A sexta cena, a crucifixão e a repartição das vestes. João 19, do versículo 17 ao versículo 24. Jesus é crucificado, despido, e as suas vestes são repartidas, tiraram sorte de suas vestes. 7. Jesus, sua mãe e o discípulo amado. João 19, de 25 a 27. Jesus encontra sua mãe e o discípulo amado aos pés da cruz. E há aquele diálogo tão bonito de Jesus com a sua mãe, entregando o discípulo amado, que é símbolo da igreja: eis o teu filho, mulher. Depois, Jesus fala ao discípulo amado: eis a tua mãe. 8. João 19, de 28 a 30, o texto que acabamos de ler. A morte de Jesus na cruz. 9. O golpe da lança do soldado, saindo-lhe sangue e água. João 19, de 31 a 37. Finalmente, 10. O sepultamento de Jesus. João 19, de 38 a 42. Temos então nestas 10 cenas elementos belíssimos da teologia joanina e as características muito próprias da paixão segundo o evangelista São João. Repetindo: 1. Prisão de Jesus. 2. Diante de Anás e Caifás. 3. Diante de Pilatos e das autoridades judaicas. 4. Jesus e os soldados. 5. Outra vez, diante de Pilatos e das autoridades judaicas. 6. A crucifixão e a repartição das vestes. 7. Jesus, sua mãe e o discípulo amado. 8. A morte de Jesus na cruz. 9. O golpe da lança. E 10. O sepultamento. Se nós pudéssemos dizer algumas características da paixão segundo o evangelista São João, há muitas, mas eu escolhi 3 para rezarmos um pouquinho sobre elas. A primeira grande característica da paixão segundo São João é a realeza. João Evangelista nos diz o tempo todo que Jesus é rei. Jesus é o rei dos judeus. Ele recebe uma coroa de espinhos, ele recebe um manto de púrpura e é objeto de todo tipo de mangação e de gozação. Ele recebe o título Rei dos Judeus. Ele é chicoteado, zombado pelos soldados que riem de sua cara, dizendo-lhe Rei dos Judeus. Esse é o primeiro grande elemento que perpassa toda a paixão segundo o evangelista São João. Jesus é rei. Jesus é o rei Messias, o rei manso e humilde, o rei pobre e crucificado, o rei com coroa de espinhos, o rei cujo trono é a cruz. A segunda característica, a profundidade teológica e existencial do diálogo de Jesus com Pilatos. Pilatos é o governador romano. Ele governava a Judeia e a Samaria. Pilatos então está preocupado com a estrutura do poder do Império Romano. És tu o rei dos judeus? Que fizeste? Pilatos quer saber se Jesus é um malfeitor, um agitador social, se há algum perigo contra o Império Romano. É essa a sua preocupação. Mas as respostas de Jesus são muito interessantes. O meu reino não é deste mundo. Há também um diálogo bonito, embora Jesus fique mais calado do que fale, sobre o tema da verdade. O que é a verdade? Pergunta Pilatos. A pergunta é equivocada. Fundamentalmente, a pergunta deveria ser: quem é a verdade? E a verdade é aquele homem cuspido, cheio de bofetões, de palavrões, de humilhações, rasgado pelos chicotes,
cansado e ferido, suado, que está ali diante de Pilatos. Jesus é a verdade. Pilatos continua perguntando: de onde és? Tu não me falas? Não sabes que eu tenho o poder de te condenar ou de te libertar? A resposta de Jesus é mais contundente: não terias poder sobre mim se o céu não o tivesse dado a ti. O meu reino não é deste mundo. Há, portanto, um diálogo belo, profundo, verdadeiro entre um homem que, por um lado, representa a estrutura de poder do Império Romano. Por outro lado, é um homem, é uma pessoa humana que, de algum modo, tem algum tipo de curiosidade e talvez algum interesse naquilo que Jesus propõe. Uma terceira característica que eu gostaria de destacar, que é unicamente própria de João, é o diálogo com o discípulo amado e com Maria aos pés da cruz. Nos evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos fogem todos sem exceção. Judas trai, Pedro nega e os outros 10 desaparecem, todos fogem. No Evangelho de João, há essa estrutura literário-teológica. Há um discípulo, o discípulo amado, que permanece aos pés da cruz, com Maria Madalena e com Maria, a mãe de Jesus. E o diálogo, nestes versículos 25 a 27, é belíssimo. Eis a tua mãe, eis aí o teu filho. Jesus entrega a igreja sob os cuidados de Maria. Jesus entrega Maria como mãe da igreja. Participemos, nesta sexta-feira santa, da celebração da paixão do Senhor, logo mais à tarde. Participemos com piedade, refletindo sobre esse grande mistério da morte vicária. Jesus morre no lugar de, ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele carregou sobre os seus ombros as dores, os sofrimentos e os pecados da humanidade. É morte expiatória e redentora. Participemos com piedade, refletindo, meditando, em silêncio, contemplando o mistério da morte do Filho de Deus em favor da humanidade. Eu gostaria de pedir desculpas a vocês, porque ontem tivemos um problema técnico grave e, infelizmente, o filme saiu muito bagunçado, totalmente desmantelado. Peço desculpas, estamos tentando corrigir. Espero que esse pequeno filme de hoje saia a contento e possa trazer uma mensagem de vida, de esperança, de solidariedade. Jesus não é simplesmente um mártir, mas ele se identifica e se solidariza com todos os mártires da história, com todos aqueles e aquelas que lutam pela justiça, pela causa do reino de Deus, pela reconciliação, pelo perdão, para que todos tenham pão com fartura, comam com dignidade, uma sociedade menos desigual, mais justa, mais solidária, mais fraterna. Que tudo isso esteja no nosso coração, como está no coração do Senhor Jesus. Ele morre como consequência da sua fidelidade ao Pai e como consequência da sua fidelidade ao seu povo. Deus os abençoe, os guarde e os proteja, e que também nós tenhamos a coragem da fidelidade, se for preciso, doar a vida pela vida dos irmãos e irmãs. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.